Filtro solar, hidratação com bastante água e alimentação saudável. Esses são os principais cuidados que nós temos com a chegada do verão. Mas e os olhos? Como cuidar deles e protegê-los nessa época? É um período que a gente está muito exposto ao calor intenso, né? Então, primeiro, você tem uma evaporação grande, a lubrificação do olho ela fica muito prejudicada nesse período, então é muito importante a gente utilizar lubrificantes, às vezes até um gelzinho à noite, isso ajuda muito. Hidratação é imprescindível, tá? E uma coisa que eu falo muito nessa época, principalmente os cuidados em quem usa lente de contato. Fica muito em piscina, fica muito exposto também a essas condições, às vezes vai nadar num rio, uma cachoeira, que a gente quer aproveitar todos esses momentos também, né? E muitas vezes a gente esquece desses cuidados em quem usa lente de contato. Você pode ter sim infecção, pode ter alergia, uma série de problemas também por conta disso. Outra coisa também, a gente não sai do ar-condicionado, tá? Então, assim, normalmente é um período que a gente usa mais ar-condicionado, dorme no ar-condicionado. Com isso, a umidade do local, ela diminui muito, então aumenta ainda mais esse ressecamento dos olhos. Então, assim, o mais importante de tudo é realmente essas condições que vão provocar uma perda muito maior da lágrima, né? Então, é isso que a gente tem que repor o tempo inteiro. O calor excessivo provoca o ressecamento dos olhos e, assim como a pele e os lábios, é essencial hidratá-los. É porque a gente tem algumas camadas na nossa lágrima. A gente tem uma camada que é composta de água, tem uma camada que é composta de óleo. Então, são coisas que realmente vão interferir muito nesse processo. Então, uma das coisas que a gente pode repor é um pouquinho dessa camada da água que a gente acaba perdendo aí nesse período. Então, isso é fácil da gente conseguir sempre repor com esses lubrificantes e tudo mais. A única coisa que também a gente recomenda é que pergunte para o seu oftalmologista qual lubrificante pode ser usado, porque tem lubrificante que às vezes ele tem vasoconstritor na fórmula dele e isso pode ser muito prejudicial com o uso prolongado, pode aumentar uma pressão do olho e o paciente não sente nada. Então não é pegar qualquer colírio na farmácia e sair usando. Abrir os olhos quando está mergulhando pode prejudicar os olhos se eles estiverem desprotegidos? Mito ou verdade? Isso realmente é real, porque na piscina, primeiro, tem produtos muitas vezes, né, que estão ali para fazer a manutenção da água, que isso pode ser realmente muito prejudicial à condição dos olhos. E outra coisa, tem bactérias que elas sobrevivem a esses produtos que estão na água da piscina. Então, pode sim acabar tendo uma infecção na córnea, tem um problema muito mais sério que pode levar até uma perda visual. Então, isso é realmente imprescindível. Tem que usar óculos de natação, tem que evitar realmente abrir os olhos embaixo da água. E às vezes a gente fala só na piscina, tudo mais. Até no chuveiro a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Em tempos de verão, além do filtro solar, os óculos também são necessários. O óculos tem que estar sempre com a gente, mas também a gente tem que lembrar do seguinte, tem que ser um óculos de boa qualidade. Tem que ter o óculos com proteção ultravioleta. Não adianta você ter um óculos de sol e sair usando, tá? Às vezes tem gente que compra em barracas de camelô, mesmo na praia, compra aquele que o moço da praia está vendendo ali pra gente. E você tem que ter certeza que esse óculos ele tenha realmente uma proteção ultravioleta, tá? Nas óticas existem aparelhos que provam isso e em alguns consultórios também tem esses aparelhos que a gente consegue provar se ele tem proteção ultravioleta ou não. Porque se a gente utilizar um óculos que não tenha proteção ultravioleta, pode ser muito pior do que se a gente não estiver usando nada. Então, uma coisa que eu sempre falo é que realmente a gente deve evitar de coçar os olhos, tá? Principalmente pela porção mais superficial aqui da região dos olhos. Essa porção superficial a gente tem a córnea, que é como se fosse uma tampinha aqui dos olhos. Muita gente acha que vai ter um descolamento de retina quando coça os olhos, e não é isso. A retina, ela está aqui atrás. Então a retina é essa película que reveste toda a porção posterior até que a gente fala dos olhos, tá? Então aqui sim você tem a retina. Então você não vai ter uma influência de coçar aqui na frente que levando a ter um problema aqui no fundo do olho. A questão é realmente a córnea. Você pode
primeiro, levar materiais que estão poluídos, que estão com alguma infecção, você pode levar com a sua mão, e além disso você pode alterar a curvatura da córnea. E pessoas que já têm uma predisposição a ter doenças na córnea, como por exemplo um ceratocone, que é um problema sério, que pode sim levar até um transplante de córnea, uma perda de visão importante, você pode piorar simplesmente pelo fato de ficar coçando os olhos.